Estamos de volta com o último bloco do Política Cruzada, discutindo um assunto que é do seu interesse, a possibilidade da presidente Dilma Rousseff enfrentar um impeachment, que, volto a dizer, na próxima quarta-feira o Supremo define como é que fica essa questão, já que está suspensa a comissão que foi escolhida na semana passada para começar a analisar o assunto já nessa segunda-feira que chega agora, mas só começa a partir da quarta. Bom, vamos analisar aqui de forma rápida. Vou pedir a opinião do professor Renato. Professor, diante de tudo isso que a gente já discutiu agora e desse cenário que começa a se desenhar na próxima quarta-feira, o que a gente pode esperar com relação a isso? Vai ser uma tramitação rápida? Se a presidente tiver condições de se defender e ser inocentada, acredita que o país tem condição de retomar, de sair disso rápido, de essa questão política parar de interferir na economia e a gente recuperar rápido? Ou se ela realmente for entendida como culpada nesse processo, for afastada e o Temer assumir, a gente tem condições de redesenhar isso rapidamente? A sua pergunta para mim é a demonstração exata de que se trata, embora motivado, de um procedimento eminentemente político. Por quê? Se fosse um processo judicial, o professor Luiz Carlos sabe, eu sei, uma vez proposta a ação incontestada, termina a briga. Vai até o julgamento, faz prova. Aqui não. O que depende dos humores da política. No início, a presidência queria um julgamento rápido, mas o PCdoB entrou com a cautelar inominada na DPF que tinha proposto antes e suspendeu a tramitação. Então, eu penso que pode ser um processo turbulento, um procedimento turbulento, na medida, seguindo os humores da política, né? A parte que se sentir prejudicada politicamente, e hoje os ânimos estão bastante acirrados, né? Veja que na própria votação que o professor destacou, que eu acho que esse é um ponto realmente controvertido, votação secreta, que merece exame do Supremo, e só nisso, foram destruir urnas. Virou uma baderna, né? Foi uma bagunça. Então, o jogo, eu vou reproduzir uma frase da nossa presidenta, antes, no período da candidatura para a eleição, né? Tem que fazer o diabo para ganhar. Então, eu acho que vai rolar o diabo no meio político. Porque se fosse uma demanda judicial, você tem dever de boa-fé, de lealdade, a parte são representados pelos advogados, que tem lhaneza de trato, respeito muito, mas ali são todos adversários, os grupos políticos. Então, eu imagino que será, como já tem sido um dos exemplos mais emocionantes das últimas décadas, né? Agora, só para terminar, o último argumento, que eu acho de todos o mais terrível contra o impeachment, é aquele que diz que seria um aspecto pavoroso, chato, destituir pelo impeachment quem foi democraticamente eleito pelo voto. Sabe por quê, Rick? Porque só se pode empichar, para usar esse verbo brasileiro, quem foi eleito democraticamente pelo voto. Tem sistemas que tem um sistema de sistemas políticos, o sistema de recall, o cara foi eleito, não prestou, mentiu. Você vai fazer uma rechamada, igual se faz de carro, para consertar o defeito ou tirar o defeito. O impeachment também tem essa função no regime democrático de direito. Só se decreta o impedimento por impeachment quem foi democraticamente eleito. Isso não é argumento. Vamos lá, professor. E para o senhor, isso tudo que se redesenha ou que vai ser desenhado a partir dessa semana, como é que o senhor enxerga isso lá no final? Como bem colocou o professor Renato, esse processo, por ter uma natureza político-administrativa, ele é um processo que abre muitos mecanismos protelatórios, se for do interesse das partes que estão. Então, é difícil redesenhar, porque é um jogo de xadrez. Na medida em que eu não tenho quórum suficiente hoje, eu vou protelar para tentar, né, angariar esses votos e negociar. Então, é muito complexo esse procedimento da cassação, ou melhor, do impeachment, né? A cassação seria de prefeito, do impeachment. Porque realmente tem vários mecanismos no curso desse procedimento que realmente gera suspensão, gera mandado de segurança, né? Então, realmente não dá nem para fazer uma previsão imediata do que vai acontecer. Vai depender do desenrolar dos fatos e a conveniência ou inconveniência de quem está dos dois lados.
Hoje ainda está marcado em todo o país uma manifestação, porque fala-se muito disso, que o impeachment também precisa ter a opinião pública, o povo apoiando a ideia, não seria algo só de dentro do Congresso. O povo na rua precisa se manifestar como se manifestou lá em 92 na saída do Collor. E além, para somar a isso, nós temos ainda o mercado que, querendo ou não, achando bom ou ruim, também sofre essa influência. Então, quando se falou em impeachment, o dólar caiu, a bolsa subiu. Aí no dia seguinte, olha, tem a possibilidade, o Supremo pode interferir, o dólar subiu, a bolsa caiu. Então fica nessa intempérie, né? De hoje pode, amanhã não. Reage hoje. Então, somando isso tudo num caldeirão. Parece que quando a notícia é ruim para a presidência, é boa para a economia e vice-versa. Então, uma coincidência. Então, vocês acreditam que hoje as ruas, o brasileiro pode mesmo ir às ruas? E aí é a opinião mesmo, porque nós estamos falando do lado jurídico, mas também tem política nisso, né? A gente não dá para dizer que o senhor não tem posição política, ou pelo menos não tem um pensamento político, também não dá para dizer que o senhor não tem, né? Então, verdade. Vamos lá, vamos pensar isso. O brasileiro vai responder a isso? Vai às ruas? Na proporção do que foi há 2 anos? Lá Ele atrás? deve, faz parte dessa recultura a que o professor se referiu lá na moralidade pública, a da cidadania nossa, né? Nós estamos ainda experimentando a democracia, né? Construindo essa democracia, e é um momento de participação popular, sem briga, sem black blocs, sem destruição, sem vandalismo. É a manifestação espontânea da cidadania. Mas e se o povo não for? Será que o Congresso vai se sentir à vontade para levar adiante? O Congresso é político. Então, ele tem, vamos dizer assim, pelo menos na proposta dele, diante do seu eleitorado, ele tem um compromisso com esse eleitorado. O senhor pensa assim também? Olha, eu acho que é muito importante a inserção do povo nesse trato dialético e discursivo do poder, ou mantença do poder, ou... o povo brasileiro precisa amadurecer politicamente, precisa amadurecer. Então eu acho muito importante essa questão realmente do povo se manifestar. É uma pena que às vezes isso ocorre de forma um pouco distorcida ainda, pela falta de cultura, o povo às vezes é muito manipulável e não sabe bem o que está sustentando, o que está defendendo. É lamentável, mas também se não exercitar isso, como amadurecer se não exercitar? Então eu acho extremamente saudável inserir o povo nesse contexto. Afinal, é político também. Afinal, o acesso ao poder ele é político. Então, eu acho que precisa amadurecer o povo brasileiro nesse contexto. E a melhor forma é exercitando. É audiência pública, é consulta pública, é manifestação de rua. O povo precisa ser inserido nesse contexto. Precisa assumir a parte dele, né? Sim. Vamos lá, complementando isso. Na possibilidade do impeachment, o PMDB assume. E a atitude do vice-presidente Michel Temer de mandar aquela carta, aquilo já é uma sinalização de que o PMDB já tomou um lado na história? Já tem um lado definido? Essa carta teve várias versões curiosas. Alguns chamam que foi uma carta tipo mimimi. Foi um choramingo dele, etc. E outros cobrando, não, que ele está traindo a presidência. Veja, ele tem uma função, sobretudo, institucional. Porque se ele não cair, se a chapa não cair lá na Justiça Eleitoral, no TSE, por causa de processo lá, se houver o impeachment, se ele for julgado procedente, enfim, ele tem que assumir o papel. Então ele também não pode agora meter-se numa atividade estritamente político-partidária junto à presidência, porque a vice-presidência é também uma instituição que vai cobrar um... Ele está correto na posição? Eu penso que sim. E o senhor pensa que está Meu correto? ver, o PMDB, desde aquele documento anterior que ele fez, ele deixou claro que ele está Já estava sonhando com a possibilidade. sonhando com o poder. Para mim, está evidente isso. Vamos falar de outros assuntos que orbitam a esse. O impeachment tirou a atenção de outras questões que o Brasil precisa discutir. Por exemplo, o processo no Conselho de Ética contra o presidente da Câmara, Sim. Eduardo Cunha. Para os dois está pacificado de que ele é culpado na história e deveria sair ou não? Não é bem assim, Rick. Cabe uma discussão aí. Como é que vocês pensam sobre isso? Com as informações de que se tem, além de professores, nós também advogamos. Então, como advogado, eu não posso dizer que ele é culpado. Mas, analisando, né, como um operador do direito, as notícias são de que ele realmente teria faltado com a verdade ao negar a existência de contas da Suíça. Um jornalista lembrou de uma frase do poeta Fernando Pessoa. Não é muita coragem como a OAB, a nossa instituição,
falou que está estudando a possibilidade de entrar com ação contra ele. Não precisa. Como disse Fernando Pessoa, o Cunha, ele é um cadáver que vai procriando. Isso é covardia chutar esse moço. Ele não tem jeito, não tem chance. Ele aceitou vai morrer. Ele aceitou impeachment, ele estava cumprindo a função dele, estava no exercício do cargo, da mesma forma que, se até ser empichada, se isso ocorrer, a Dilma vai cumprir o papel dela e praticar atos legais. Agora, ele não tem mais jeito. O caminho dele já está desenhado. Não tem mais jeito. É o que o senhor concorda? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, o que é lamentável, Rick, é o momento. É o momento, porque o Brasil funciona muito em termos de focos. E, lamentavelmente, achei que foi um momento infeliz dessa denúncia. Nesse momento, é um momento em que o Brasil caminha para avançar no sentido dessas investigações, de realmente mudar, passar limpo a página, mudar a configuração do país, mudar a forma de se ver o exercício do poder. Eu estava caminhando bem, de repente, utiliza isso, eu até propositadamente acredito, jogar um impeachment na Dilma nesse momento agora realmente então, por panos frios, mas a Lava Jato, Zelotes, Lava Jato, etc. A Lava Jato estava muito no ritmo de pegar políticos ligados ao governo ou empresas que estavam trabalhando no governo. Com o governo. O senhor acredita que estava no passo seguinte pegaria adversários do governo também? Por isso que se colocou... Poderia também, eu acho que até estava caminhando muito bem nessa linha, novas delações, estava uma caminhada inclusive no muito Delcídio estava prevista. Tem uma previsão. Não? Por que não? Eu acho que democracia é isso. Vamos, Lula, por que não? Bom, vamos avançar. Então, mesmo que pareça ser um lucro, o impeachment para possibilidade de botar o país nos eixos, foi ruim pelo fato de prejudicar os trabalhos da Lava Jato. Ou pelo menos a visão que se tinha. Esfria, eu acho que esfria. A possibilidade de emergir novas delações e com um avanço nessa busca, eu acho que isso esfria muito. O senhor segue nessa mesma linha de raciocínio, ou uma coisa, outra coisa, não se mistura? Eu penso assim, que a atuação da Polícia Federal e da Justiça Federal, no caso aí centrado lá em Curitiba, com o Sérgio Moro, está muito preocupado com a questão de política. Eles estão investigando. O assunto é muito nessa prisão recente agora do diretor da OAS, que diz respeito à transposição do São Francisco. Quanto mais for mexendo, parece que mais mexe, mais puxa. Mais achando. Tivemos recentemente a Hemobras. Estatal é um localzinho certo de achar coisa errada. Agora vamos lá, professor Renato. Se continuar mexendo, pode pegar PSDB nessa história, pode pegar outros partidos, pode pegar gente mais peixe grande aí. Aí vai ficar difícil passar esse país. Só para a gente poder finalizar, vai ficar difícil. Está difícil passar esse país ali, porque em todo partido tem uma pontinha, tem um rabo preso, tem recurso, tem conta no exterior. Como é que nós vamos fazer? Só para a gente poder finalizar isso. Talvez é possível apontar uma receita? Eu não tenho o domínio da ciência política, eu não sou politólogo, que se diz hoje, mas veja, eu penso que na reconstrução dessa democracia, nós vamos afinando com seus princípios. Um deles é de que as agremiações partidárias, elas têm que unem pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo ideal, com programas claramente traçados e a sua atuação política é presa a esses programas. O que a gente vê hoje, talvez por causa de um passado anterior, são aglomerações ou agremiações partidárias mais interessadas em participar do poder do que propriamente representar o cidadão, a cidadania com seus anseios. A gente sabe que tem denúncias contra o PSDB, contra o PMDB, contra o PP e contra o PDT e vai se puxando aí. Se você puxar o fio, vem tudo junto, né? Para a gente poder encerrar do ponto de vista do senhor. Qual a solução? O grande legado que fica é que realmente há condições aí de que, passada esta avalanche, os agentes públicos, em especial os agentes políticos, fiquem mais zelosos. Eu acho que teve algo já muito positivo, que é dizer, olha, ninguém está acima, todos são suscetíveis de serem investigados, de serem... Né? Então, eu acho que esse é o grande legado que vai ficar de toda essa avalanche de
investigação. Vai ficar mais prudente, o político vai ficar mais prudente no trato da coisa pública. Acho que é o grande legado que nós vamos ganhar. Tá certo. Gente, nosso tempo está acabando. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco desse assunto, porque não acaba por aqui. A gente ainda vai discutir isso com certeza, porque a tramitação é longa. Vai ter muita discussão, muitas audiências lá na Câmara dos Deputados, né? Muitas sessões para discutir isso. Eu espero que a gente possa voltar num outro momento com esse assunto já mais avançado. Seja para a condenação, se é que eu posso dizer dessa forma, para que o impeachment aconteça mesmo, ou seja para a inocência. O fato é, alguma coisa precisa emergir dessa questão toda para melhorar a economia do país e a política também, que anda muito difícil de ser engolida a isso, né? Está intragável. Tudo bem. A gente encontra na próxima semana. Um abraço, tchau.